Cara, eu acho que jamais eu vou me cansar de gravar um vídeo falando desse tema, tá? A diferença entre meação e herança. Eu como especialista em inventários e tendo a missão de aproximar vocês cada vez mais dessa área que eu acho extremamente apaixonante e rentável. Então, quero trazer cada vez mais pessoas para essa área, para se apaixonarem da mesma forma como eu me apaixonei. Eu acho que um especialista nessa área não pode deixar de ter consolidada a diferença entre meação e herança. Isso é extremamente importante para a nossa atuação profissional, para esclarecer o cliente, para agir de forma técnica durante a elaboração de uma minuta de inventário extrajudicial, das primeiras declarações, para saber fazer a diferença na hora de declarar o imposto, porque sobre a meação não incide imposto, porque não é fato gerador. Então, olha quanta coisa que envolve a diferença entre meação e herança acaba incidindo na prática. Você não quer trazer um prejuízo financeiro para o teu cliente. Olha que sacanagem você fazer o teu cliente pagar às vezes 10 mil, 20 mil reais a mais de imposto só porque você não excluiu a herança do cálculo, da base de cálculo do imposto. Complicado, né, cara? Complicado. Ou tomar futuramente uma guia complementar, porque você fez o teu cliente recolher um imposto menor, porque você desconsiderou uma eventual meação que na verdade não existia. O fiscal fazendário foi emitir uma guia complementar te explicando que naquele caso não havia meação e que você agora tem que recolher um imposto complementar. Olha a sua cara, tendo que falar para o cliente que ele vai ter que recolher mais 3 mil, 4 mil, 5 mil reais a mais de imposto. Complicado. Então, assim, diferença entre meação e herança para você hoje sair daqui sabendo. Pelo menos isso. Para não cometer erros e prejudicar teu cliente durante a atuação profissional. Por que é que muita gente confunde? Primeiro, são dois institutos. São dois institutos completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas eles se confundem e muita gente acaba confundindo porque eles têm uma interferência quase que ao mesmo tempo. Então perceba, são institutos diferentes, mas eles se encontram em um determinado momento. E pelo fato de se encontrarem, as pessoas acabam confundindo. Vamos lá. Meação está relacionada à área do direito de família. Quando a gente se casa, a gente estipula um regime de bens para regular todo aquele nosso período do casamento. De modo que, vindo o casamento a extinguir, seja pelo divórcio, que é o mais clássico, mas também o casamento pode ser extinto pela morte, surge para ambas as partes o direito de meação, que é o direito à metade de todo o patrimônio que foi adquirido onerosamente durante a constância do casamento. Existem diversas exceções, mas a regra é essa. Bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento, ambos os cônjuges possuem direito à meação, ou seja, metade desse patrimônio. Show? Show. A herança ela já está relacionada a direito sucessório. Quando alguém vem a falecer, a gente começa a se questionar quem são os eventuais sucessores. E quando do óbito, olha que interessante, quando do óbito, surge ao mesmo tempo os institutos da meação, porque o óbito põe fim ao casamento, e pondo fim ao casamento surge a questão da meação, mas também com o óbito surge o instituto da herança. Artigo 1784, com a morte, aberta a sucessão. Todo o patrimônio, toda aquela relação jurídica patrimonial ativa e passiva, ela é transferida automaticamente, desde logo, para os herdeiros legítimos e testamentários. Então perceba, em razão do evento morte, dois institutos surgem ao mesmo tempo. A meação
em razão da extinção do casamento pelo evento morte, e o instituto da herança também pelo fato gerador, pelo evento morte. E como são dois institutos, muito embora diferentes, mas que surgem em razão de um mesmo momento, é que nós temos essa complicação, pessoas que confundem. Mas você não pode confundir. Você não pode confundir. Não sei se você já ouviu de alguém aquela seguinte frase, doutor, mas eu sou casado na separação total. Ele não tem direito a nada. Por que agora, se eu morrer, você está me dizendo que ele vai herdar o meu patrimônio? E pior, herdar junto com meus filhos todo o patrimônio que eu construí. Eu me casei na separação total justamente para evitar isso. Se você já ouviu isso de um cliente, e se você não entende o porquê disso está errado, tanto você quanto o cliente confundem meiação e herança. Talvez faltou um acompanhamento jurídico para essa pessoa quando ela foi se casar. Um profissional para chamar a atenção dele e dizer, olha só, você vai escolher o regime da separação total, mas saiba, essa incomunicabilidade patrimonial ela vai existir sim. Só que ela só vai existir enquanto houver a sociedade conjugal. Enquanto o casamento estiver em pé. No momento em que ocorrer a dissolução, nós iremos apurar a meação. Ou não, nesse caso. Ou não. Só que quando existe a questão sucessória, em razão da morte, surge, além da meação, um outro direito, que é o direito sucessório, que não tem nada a ver com o direito de família. Hoje, o cônjuge e o companheiro possuem direito sucessório. Claro, dependendo do regime de bens, olha que sacada. Dependendo do regime de bens, o cônjuge ou o companheiro pode concorrer ou não com os descendentes, com os filhos. Tem determinados regimes de bens que impedem o cônjuge ou o companheiro de concorrer na herança com os filhos. Ou seja, só os filhos recebem. Outros regimes de bens vão permiti-lo concorrer com os descendentes. Tão somente nessa situação é que o regime de bens influencia. Fora isso, pessoal, o cônjuge e o companheiro, eles são herdeiros. Herdeiros, inclusive, necessários, que possuem direito à legítima, a metade do patrimônio do falecido. Olha que loucura. Quando você vai buscar lá no artigo 1829, a ordem de vocação hereditária, você percebe que existe, em primeiro grau, os descendentes, que é a primeira classe, os descendentes, em concorrência com o cônjuge, já vai depender do regime de bens, tá? Em segundo grau, os ascendentes, em concorrência com o cônjuge, e aí olha que loucura, pouco importa o regime de bens. Independente de qual regime de bens você tenha se casado, separação, comunhão, participação final nos aquestos, nesse segundo caso, ascendentes, em concorrência com o cônjuge vai herdar sempre. Terceiro grau de herdeiros, cônjuge. E quarto grau, os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos, primos. Esses são os nossos parentes. Depois eu vou gravar um vídeo específico para tratar a respeito dessa fila, porque é literalmente uma fila. Nós temos diversos sucessores. Nem todos herdam. Isso é verdade. Porque nessa fila, nesse bolo, melhor, de sucessores, nós temos uma fila, onde nós temos sucessores prioritários, sucessores secundários, sucessores terciários e por aí vai. E na hora de definir quem herda, a gente sempre começa com os prioritários, com os sucessores primários. De modo que, havendo os sucessores prioritários primários, eles excluem da sucessão todos os outros sucessores. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu quero explicar para vocês, ter em mente, é que meação é diferente de herança. A gente apura meação em razão da comunicação patrimonial durante o casamento. Havendo o óbito
de uma determinada pessoa, surge um outro instituto, que é o Instituto da Herança, o direito hereditário, que pouco tem a ver com o direito de família, ou quase nada. Talvez nessa concorrência do cônjuge com os descendentes, que eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, a gente possa ter aqui um ponto em comum entre essas duas áreas. Justamente porque, a depender do regime de bens, direito de família, a gente pode ter o cônjuge concorrendo com os descendentes, o cônjuge com direito hereditário ou não, direito das sucessões. Então aqui talvez eu teria um ponto em comum entre essas duas áreas. Mas na verdade são segmentos diferentes, são institutos diferentes e que você não pode confundir. Você não pode confundir. Beleza? Espero ter esclarecido vocês um pouco a respeito disso. E que qualquer dúvida, bote aqui nos comentários ou acesse a minha página no Instagram, tá bom? @advvic. ADV de advogado, Vic de Vitor. ADVvic, tá bom? Segue lá no Instagram, se inscreva aqui no canal, acompanhe as próximas publicações e se esse vídeo de alguma forma te ajudou, te auxiliou em algum sentido, eu peço para você deixar aquele like, como todo criador de conteúdo faz. Deixa aquele like, porque obviamente isso ajuda a gente a produzir outros conteúdos e a plataforma entende como relevante o conteúdo que eu produzi e acaba compartilhando com outras pessoas. Tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima, viu?